E aí pessoal, bem-vindo ao canal Engenharia Nerd. Sabe calcular a tensão admissível no solo? E a dimensão da sua sapata, você sabe calcular? E essa força que atua sobre o pilar, você sabe qual é a força? Assista então um vídeo que eu vou falar para você. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Josué, sou engenheiro civil. Seja bem-vindo ao canal. Clique em gostei se você gostar realmente do vídeo e se inscreva no canal para fortalecer a amizade, beleza? Tensão admissível é a resistência do solo em relação às cargas e tensões àquele é submetido. Então, quando o solo é submetido a essas cargas, ele tem que resistir. De certa forma, que ele pode estar na zona de segurança, resistir ao recalque e à ruptura. E para isso, nós devemos calcular a tensão que existe sobre esse solo. Tensão é a fórmula força sobre área. Não temos a área da nossa fundação. Geralmente, quando se trata de tensão admissível, usamos fundações superficiais ou rasas. No caso, vamos usar a sapata. O desenho que você está vendo aqui é de uma sapata. Vamos considerar uma sapata quadrada para facilitar o nosso cálculo, certo? Uma sapata quadrada de dimensões BB, certo? Dimensões BB. Temos a força, não temos a área e, consequentemente, não teremos a nossa tensão. Mas sim poderemos estimar, né, uma tensão admissível na pior situação do solo. Aquele solo ruim, simplesmente para a gente chegar a uma zona plástica e facilitar o nosso cálculo. Então vamos estimar aqui um solo na pior situação, certo? Uma tensão admissível de 1 kg força, né? 1 kg força por centímetros quadrado. Esse é um solo ruim, que você para sentar sua sapata vai dar problema. Então vamos considerar que esse seja o solo e que vamos agora dimensionar uma sapata para esse solo. Nós temos aqui que a área é B ao quadrado e B, a dimensão seria a raiz quadrada da área, né? A dimensão seria a raiz quadrada da área. Então precisamos encontrar B para prosseguir nossos cálculos de tensão admissível. O bulbo de tensão, a cota de assentamento da nossa sapata e a zona, e calcular também a distância da zona de pressão. Considerando que tensão é força sobre área, então a área seria força sobre tensão. Temos a nossa tensão admissível no pior solo. Então seria S, e temos a força também, né, que é 32 toneladas. Vamos botar 32 kg para poder facilitar o cálculo com a mesma unidade. 32 kg força por centímetros quadrado, certo? Força por centímetro dividido por 1 kg forças por centímetros quadrado. Então, cortando aqui, temos uma área de 32 centímetros quadrados. Pessoal, quando existe um rompimento numa sapata, no solo, dificilmente foi na sapata. Geralmente foi no solo. O solo não teve uma tensão admissível adequada para assentamento da sapata. É um solo ruim. Dificilmente a sapata rompe. O que é mais resistente? A sapata ou o solo? A sapata é de concreto. O concreto é mais forte do que o solo. Então, se houve um rompimento, foi do solo, a não ser que a sapata teve erros construtivos. Fizeram a sapata menor ou erraram no traço, fizeram a sapata errada, então ela rompeu. Isso é processo construtivo, mas temos agora aqui a área. Precisamos encontrar o quê? A nossa dimensão, que é o B. B é igual, né, a raiz de 32, que vai dar 178.885 centímetros. Vamos combinar uma coisa? Vamos transformar isso em metro e aproximar. B será 1,78 m e aproximando 1,80 m, certo? Então nós temos já a dimensão da nossa sapata, que é 1,80 m por 1,80 m. Vamos agora definir a nossa cota e nosso bulbo de pressão. Temos aqui o nível do terreno, temos aqui a nossa sapata, certo? Temos a nossa sapata. Temos a nossa distância, que é 1,80 m,
certo? 1,80 m, que é um dos lados da base da sapata, que é o 1,80 m. Como ela é quadrada, é 1,80 m por 1,80 m. Não temos aqui a nossa cota de assentamento, vai depender do laudo de sondagem, SPT, certo? Vamos chamar aqui de Z. E não temos também a profundidade do nosso ZP, zona de pacificação, ou bulbo de pressão. O que é esse bulbo de pressão? É a distribuição dessa força ao longo dessa distância aqui, chamada ZP. Essa distância, essa força aqui, que incide sobre o pilar e a sapata, distribuída na sapata, ela é distribuída ao longo das camadas dessa distância até ser dissipada. Então, o que podemos calcular o que aqui? Podemos calcular o ZP, porque algumas literaturas dizem que o ZP, ou a distância de escavação, a distância de dissipação dessa força, ela é 2 vezes a menor de dimensão da sapata. Como é uma sapata quadrada, nós temos 2 vezes 1,80 m, que vai dar 3,60 m, né? Então o ZP é igual a 3,60 m. E o caso da nossa cota de assentamento da sapata? Essa cota vai depender do laudo de sondagem. Podemos estimar, né? Estimar o nosso SPT maior igual a 10, né? Para assentar a nossa sapata. Vamos encontrar nesse laudo um SPT maior ou igual a 10 para assentar a nossa sapata, e isso de acordo com a nossa força que incide no solo. Aí você pode perguntar, mas pode ser um SPT menor que 10? Pode. Você pode colocar, mas vai depender da força que incide sobre o solo. Não é uma regra e não está na norma que existe aqui, não é um número mágico. 10 SPT que você deve colocar e procurar no seu laudo de sondagem, no seu relatório de sondagem, procurar SPT e colocar a sua sapata. Você pode sim colocar num SPT 5 e 6, mas você deve verificar isso aqui. E outra coisa também, se você não verificar a sua profundidade, você vai ter que mudar a geometria da sua sapata, aumentar a sua sapata. Nós vimos aqui que colocamos a sapata no pior solo que tinha, de 1 kg força. Olha a sapata como deu, de 1,80 m. Pensa aí você construir 2 metros quadrados, 2 metros, 2 por 2 de uma sapata. A construção torna-se viável. Se constrói. Você pode fazer o que você quiser, pode colocar no 5 e 6, mas você vai ter que mexer na geometria da sapata, e também se preocupar com o SPT, né? E também vai se preocupar também com a carga. Então você pode colocar no SPT 5, 6, mas você tem que se preocupar com esses dados. Então nós temos o que aqui? Nós temos já o CP, onde iremos calcular a média do nosso NSPT. Esse dado aqui é que vai nos ajudar a calcular a tensão admissível baseada no método semi-empírico, né, da norma NBR 6122. E o laudo de sondagem SPT. Então são duas coisas que vamos encontrar no laudo de sondagem, o NSPT e a nossa cota de assentamento. Todas elas baseadas no laudo que veremos agora. Entendeu? Então, para isso, vamos colocar lá 3,60 m abaixo da cota de assentamento. Vamos identificar que esse laudo ele pode compor uma fundação superficial, tem que ser viável nesse laudo. Então vamos ver o laudo e vamos ver se a gente encontra uma situação favorável para colocar a nossa sapata. E aproveitando, deixe um like e se inscreva no canal. E aí pessoal, esse é nosso laudo de sondagem SPT. Precisamos de algumas informações nele
para ver se há possibilidade de colocar uma fundação superficial. De imediato já vejo que não existe nível d'água, ótimo. O solo é argila siltosa, na sua maioria, e existe a possibilidade de encontrar um solo competente ou resistente na coluna de índice de resistência. A coluna final, a qual iremos usar, a 1 metro tem 10 SPT, mas vamos colocar nossa sapata a 2 metros, onde iremos encontrar um solo mais competente e resistente, certo? A 2 metros, iremos encontrar 14 SPT, a 2 metros. E nosso bulbo de pressão ozonoplástica, ele está a 3,60 metros abaixo da cota de assentamento da sapata. Então vamos colocar o bulbo de pressão a 3,60 metros da zona plástica, né? 3,60 metros na zona plástica. Então, temos para o nosso cálculo da média NSPT, o SPT 20, 21 e 21. Não temos nível d'água, certo? Não temos nível d'água. E nossa argila, encontrei aqui a argila siltosa. Mas como não existe a presença de água, beleza, a resistência dela vai ficar garantida. Então vamos passar para o quadro e verificar os cálculos da nossa tensão admissível. Voltamos ao nosso quadro. Então a informação que nós temos do laudo foi a seguinte: na zona plástica, 3,60 metros, nós encontramos SPT 20, 21 e 21 como distribuição da força de tensão sobre o pilar e sobre a sapata distribuído no solo. Então foi esse SBT que nós encontramos. Encontramos a nossa cota de assentamento a 2 metros, satisfazendo a necessidade de uma fundação superficial menos de que 3 metros, certo? Menos de 3 metros. Menos de 3 metros. Então satisfaz a necessidade de uma fundação superficial. Se fosse a mais de 3 metros, poderia complicar e identificar ela como uma fundação profunda e não uma fundação superficial. Mas como ela está com 2 metros, ela está beleza, está abaixo da cota, então podemos classificar ela como fundação superficial. Temos a nossa sapata a 1,80 m, 1,80 m. Vamos calcular agora o nosso SPT baseado nos SPTs e a sua média. Então vamos somar 20, 21 e 21 dividido por 3. Então dá 20, 21 e 21 dividido por 3 dá 20,6, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar com 20, em vez de a gente majorar, nós vamos tirar o 6, né, 0,6 e botar NSPT, né, 20. Dessa forma nós temos como facilitar o nosso cálculo. Vamos calcular agora pelo método de Teixeira a nossa tensão admissível. A nossa tensão admissível será 20 dividido por 5, que é igual a 4 quilogramas forças por centímetro quadrado. O que podemos entender dessa situação? O solo na zona plástica ou a zona de bulbo de pressão está muito competente para receber uma sapata e suas tensões. Ela vai distribuir perfeitamente aqui, vai suportar a força ou a carga de 32 toneladas sobre o solo. Então esse solo é competente. Vamos agora identificar e recalcular a dimensão da nossa sapata. Nós tivemos uma sapata de 1,80 m. Como é que a gente vai fazer? Vai colocar na fórmula, certo? Nessa fórmula aqui, área
é igual a força sob tensão. Queremos encontrar a área, então a área é igual a 32 ou 32.000. Olha, eu vou até pedir desculpa a vocês porque eu estava calculando a área e estava falando sempre 32, 32, 32. E é 32.000, certo? Sob a tensão que encontramos agora, que é 4. Então nós vamos encontrar uma área dividido por 4, uma área de 8.000 centímetros, certo? 8.000 centímetros. Vamos tirar agora para descobrir a base, ou a dimensão da sapata. B é igual a raiz de 8.000. Certo? Vamos saber agora. Da B, ou a dimensão, é 89,44 centímetros. Então vamos identificar agora nessa sapata, vamos botar de 90. 90 por 90. Então, com essas medidas aqui, nós teremos um solo competente que resistirá à tensão de 32 toneladas sobre uma tensão admissível de 4 kg/força, uma tensão muito boa. Então, com certeza, esse solo não vai ter dificuldade. Vimos um laudo de sondagem que é uma argila siltosa. Geralmente elas são expansivas, mas como não existe o nível de água, principalmente é 2 metros, e também na proporção do bulbo de pressão não existe água, essa dificuldade que geralmente é encontrada nos solos expansivos, que é a água, não vai ter nesse caso, porque não existe. Então, encontramos a nossa sapata com 90 e 90 agora, encontramos a nossa cota de assentamento, que é 2 metros, e o bulbo de pressão com a distância de 3,60 metros. Certo? Com isso, nós concluímos o nosso cálculo de tensão admissível. Por favor, se inscreva no canal e dê aquele like para fortalecer a amizade. Valeu!